Graças a Deus. Nós vamos começar nesse momento o nosso culto virtual, o nosso culto live. Como nós sabemos que temos mais um domingo que nós estaremos com a porta fechada da igreja, segundo esse decreto que foi estabelecido para que todas as igrejas permaneçam com as portas fechadas, mas o evangelho está de portas abertas no seu lar. Nós vamos usar essa ferramenta que é a internet, o Facebook, para que o evangelho se achegue até a sua casa, para que você conheça verdadeiramente o evangelho de Cristo. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa abençoar o momento da palavra, e com essa oração também, para que Ele possa abrir a sua mente em prol da palavra de Deus. Você que está em casa, fecha os seus olhos. Nós vamos falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. E nesse momento, ó Deus, eu não tenho dignidade de te pedir nada, mas o Senhor, meu Pai, pode atender a oração de um miserável como eu. Eu te peço, coloca um anjo na casa dessas pessoas que nos assistem nesse momento. Meu Deus, abra o entendimento dessas pessoas. Meu Deus, abra a mente delas, para que o evangelho verdadeiro, o evangelho primitivo, o evangelho genuíno dos mártires da igreja do passado, penetre no mais íntimo do coração delas, meu Pai, para que haja uma conversão sincera, para que haja pessoas, meu Deus, dispostas a mudar não pela emoção, mas pela razão, a mudar não porque, meu Deus, sentiram no coração o desejo de mudança, mas que vão mudar, meu Pai, porque a palavra mostra a realidade de cada um. Então eu te peço nesse momento, visita ela agora, meu Pai, e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que o Teu evangelho, meu Deus, traga vida para aqueles que não têm mais vida, porque a Tua palavra diz que o Senhor tira, meu Deus, o pobre do pó, e no montura ergue o necessitado. Então que o Senhor venha, ó meu Deus, abençoar cada um que nos ouve nesse momento, na sua casa, no seu lar, e que seja, meu Deus, esse culto um divisor de águas na vida de cada um. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém. Nós estamos então com as portas fechadas, a igreja está vazia, mas mesmo assim a gente vai passar o evangelho para vocês. Você que tem a sua Bíblia aí juntamente com você, abra ela no livro de Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. O que nós vamos pregar aqui vai ficar registrado, mas eu tenho certeza que a palavra que for pregada nessa noite, ela vai ir de encontro, meu amigo, há muitas heresias que são pregadas em muitas igrejas. Eu não estou aqui para condenar igreja nenhuma, simplesmente eu vou pregar o que a palavra de Deus manda pregar. Nós não vamos chegar aqui querer condenar igreja nenhuma, mas nós vamos mostrar pela palavra da verdade a realidade do evangelho de Cristo nos dias de hoje. Hoje o evangelho de Cristo está adulterado. Hoje o evangelho de Cristo não é o mesmo evangelho do passado. O evangelho de Cristo hoje não cria dentro das igrejas cristãos com a marca dos mártires do passado, mas os evangelhos que são pregados hoje nas igrejas é aquele evangelho ralo, que cria evangélicos rasos, que cria evangélicos sentimentais, pessoas interesseiras que estão dispostas até a sair de casa e vir para a igreja, mas o seu interesse não é buscar pela salvação da sua alma. O interesse dessas pessoas é buscar por aquilo que a terra pode oferecer para ela, o bem material, a riqueza desse mundo, a riqueza dessa terra. Como a gente já pregou semana passada, não devemos buscar o que é de baixo, mas sim o que é do alto. Temos que buscar aquilo que Deus tem entregado para a gente na palavra. Eu não digo que você não deve prosperar. A palavra de Deus diz que a primeira coisa que nós temos que buscar é o reino dos céus e a justiça, e depois todas as coisas seriam acrescentadas. Primeira coisa, o reino dos céus. Primeira coisa na minha vida tem que ser a salvação da minha alma. E se Deus achar graça aos meus olhos, Ele vai colocar eu então numa terra que emana leite e mel.
essa é a promessa dele, mas o desejo do meu coração tem que ser em prol daquilo que a terra pode me oferecer, porque essa terra é passageira, mas o reino dos céus é eterno. Ezequiel capítulo 8, nós vamos falar sobre as abominações no santuário. As abominações no santuário de Deus. O que é o santuário? É as igrejas hoje em dia. Por mais que a igreja hoje, pautada na palavra de Deus, é aquela que está posta em Coríntios 3,16, que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, mas nesse tempo, no livro de Ezequiel, a igreja era a estrutura onde Deus habitava. Deus habitava no templo, a glória de Deus enchia o templo. E chegou um determinado momento que quando Deus olha para a casa dele, ele vê que inverteram a verdade dele dentro do templo em mentira. Tiraram a verdadeira palavra, tiraram os mártires da igreja e colocaram pessoas fictícias, pessoas iludidas por um evangelho que não é o evangelho de Cristo. A própria palavra de Deus diz em Timóteo que no último dia amontoariam comichões nos ouvidos, iriam pregar aquilo que iria satisfazer o coração do povo, o desejo do coração do povo. Olha só o que fala Ezequiel capítulo 8, diz assim: as abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu, que era Ezequiel, assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, ou seja, a glória de Deus estava sobre o templo. E versículo 5 diz assim: e disse-me, filho do homem, levanta agora os seus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. Olha só para cá, um minutinho, você que está na tela do seu celular. Coisa interessante, estava Ezequiel na sua casa, sentado na sua porta, juntamente com os anciãos, estava conversando juntamente com os homens mais experientes. E a Bíblia diz que quando Ezequiel olha, ele vê a imagem de Deus, com a imagem de um corpo pegando fogo, o seu rosto resplandecia como um âmbar. E a Bíblia diz que Deus, em formato de uma mão de fogo, pegou Ezequiel pelos cabelos. E quando Deus pega Ezequiel pelos cabelos, Deus leva Ezequiel até o santuário, até dentro do templo, até dentro da igreja, dentro da estrutura. E quando Deus leva Ezequiel lá dentro, Deus fala assim: Ezequiel, está vendo o que eles estão fazendo com o meu santuário, Ezequiel? Está vendo o que eles estão fazendo com o templo? Eles estão tirando a verdade que foi colocada, cravada desde o tempo de Moisés, desde os antepassados. Estão tirando essa verdade, colocando o evangelho propício para o desejo dos seus corações. Estão colocando o evangelho que não traz vida, mas fere e mata. Estão colocando aquele evangelho que passa a mão na cabeça. Deus se irou naquele momento, porque Ezequiel era o profeta da época. E Deus pega o profeta da época e mostra: olha o que eles estão fazendo. Estão tirando eu de dentro do meu santuário. Eu falei nas reuniões que a gente faz na nossa igreja, se Cristo fora tirado de muitas igrejas iriam continuar normalmente, não ia mudar nada, não ia sentir mais nada, e talvez não ia perecer coisa alguma diante dela, porque para muita igreja Cristo já não habita mais dentro dela. É isso que aconteceu no passado, é isso que aconteceu naquele tempo no livro de Ezequiel.
Deus estava irado quando o homem inverteu aquela verdade em injustiça. Deus estava irado quando Deus colocou um homem puro para pregar a palavra da verdade. E quando esse homem puro sai, que era Ezequiel, entra um para inverter toda a verdade de Cristo, para trazer cristãos, ou os mártires, ou os judeus da época, pessoas interesseiras. O Evangelho de Cristo, meu amigo, ele não é a melhor vida nessa terra. A gente sempre fala isso. Se pastores pregam dizendo que o Evangelho de Cristo é a última porta que dá a bênção de vocês, que vocês vão transformar a vida de vocês, que vocês vão ser pessoas prósperas, pessoas abundantes, pessoas que vão mudar a sua vida do lado de fora, eu digo para vocês que é mentira. Paulo falou assim: olha pessoal, vocês não foram chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. Nós somos chamados para padecer pelo Evangelho de Cristo. Nós somos chamados para padecer em amor a Cristo. Por isso que Paulo fala, como a gente sempre fala em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação na vida de todos aqueles que creem. O Evangelho de Cristo é salvação para a nossa alma. Nós estamos numa terra que não é a terra em que Deus ele habita, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos numa terra de inimigo. Não acha você cristão que se converteu de fato e verdade ao Evangelho de Cristo, que o mundo vai te aplaudir, que o mundo vai te elogiar? Não acha você cristão que se converteu verdadeiramente ao Evangelho da verdade, o Evangelho primitivo, o Evangelho genuíno, que o mundo vai te aplaudir, que o mundo vai ovacionar você? Eles não vão fazer isso, eles vão sentir ira, eles vão sentir raiva, assim como sentem de mim, por pregar a verdade, porque nós condenamos o pecado do povo. É isso que a Bíblia manda falar. Ah, então ele não tem pecado? Também tem. Todos têm pecados, todos pecam e destituídos da glória de Deus estão, todos carecem da glória de Deus, todos necessitam da misericórdia dele todos os dias, todos precisam de Deus na sua vida. Mas o Evangelho convém que seja pregado, porque se o Evangelho não for pregado, meu amigo, a toda criatura, as pessoas começam a ter uma vida, elas vão ter uma vida à vontade. Se pecar não causa constrangimento, se pecar não causa um peso nas suas costas. Eu sempre falo para os membros da igreja, o problema não está em pecar, o problema está quando o pecado não cria dentro de você um remorso, não cria nas suas costas um peso. O problema não está em quando você erra, quando você tropeça. Todo mundo tropeça, todo mundo cai. Mas se você não chora pelos seus pecados, meu amigo, é sinal que o Espírito Santo não está dentro de você. A Bíblia fala, quando Jesus ele vem para os discípulos e fala: ó, eu vou junto do Pai, mas eu vou deixar diante de vós o Consolador, aquele que vai convencer vocês da justiça, do juízo, e aqueles que vai convencer vocês do pecado. O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence o homem de sua iniquidade. Quando Deus, em Gênesis capítulo 3 ou 6, não me lembro, ele se arrepende de ter feito o homem, Deus fala assim: porque a maldade do seu pensamento é constante, a maldade dos seus corações são perpétuos, a maldade da nossa mente, do nosso coração é todo dia, é constante. Eu sempre falo, se eu pudesse plugar um plug na mente de cada um de vocês que estão assistindo essa live agora, e colocasse num telão na frente de muitas pessoas, você não suportaria ficar na frente nem de assistir o que passa na sua mente, porque a sua mente é má, só passa coisa ruim, a sua mente só pensa aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante de mim, está diante dos meus olhos. Mas a maior ira de Deus não era essa, porque Deus sabe que somos falhos. Deus fala: aprendei-vos a fazer o bem, porque nós não sabemos fazer o bem. Romanos fala: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há um justo debaixo dos céus, não há um sequer. Não existe aquele que é justo. Você não tem condições de falar que você é uma pessoa boa, porque, meu amigo, se você fala que você é uma pessoa boa, você está indo contra todas a realidade da palavra de Deus, porque ela fala que a gente é mau. Ela mesma fala que somos depravados, miserável homem que sou,
quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que eu dou graças a Deus por Jesus Cristo? Pregação que nós pregamos na sexta-feira agora, sobre o cálice da ira de Deus. Jesus se fez maldição por mim e por você. O Cristo a quem padeceu, para que hoje a gente tivesse vida, aquele que morreu a nossa morte, para que podemos viver a vida dele, aquele que está hoje diante do trono de Deus, no lado direito dele, aquele que há de voltar para julgar as nações, aquele que no último dia será o justo juiz. Ele morreu no seu lugar, ele padeceu por você, porque era para você ter padecido, e hoje estaria gritando pelos séculos dos séculos do inferno. Essa é a realidade bíblica. Mas no meio da nossa condenação houve uma cruz, a cruz de Cristo, que trouxe vida para a gente. Gálatas diz: maldito é todo aquele que for pendurado no madeira. Ele se fez maldição pela gente, o nosso pecado estava sobre ele. O homem sem pecado puro se tornou pecado por causa da humanidade depravada. Se não houvesse o sacrifício de um justo, não haveria salvação coletiva, não entraria ninguém no reino dos céus. Nós já não vamos entrar pelas nossas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Se nós entrarmos, vai ser pela misericórdia dele, porque Romanos capítulo 9 diz que Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, ele vai se compadecer de quem ele quiser se compadecer. E os judeus falaram para Paulo: peraí, então por que ele está argumentando sobre isso, se ele já escolheu quem que ele vai salvar e não? Aí Paulo fala assim: por acaso pode a criatura falar para o Criador, por que me fizesses assim? Nós não temos nenhum argumento, meu amigo, para reclamar contra Deus. Se a tua vida está indo de mal a pior, e se você está tendo uma boa vida, tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, porém fazei tudo para a glória de Deus, tudo para a glória dele. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e de vocês que estão assistindo. O Evangelho dói, o Evangelho fere. Hoje, por que as pessoas não suportam ouvir a verdade? Sabe por quê? Porque a palavra do passado era assim, era uma palavra dura. Por isso que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, duro é esse discurso, quem que pode suportar? Está em João 6,60. Até os discípulos viraram as costas para ele, e todo o povo, não ficou uma pessoa para continuar ouvindo a palavra da verdade, porque não resistiram à realidade da palavra. A palavra condena o pecador no seu pecado. Se eu estou em pecado e iniquidade, a palavra vai mostrar a sua realidade, meu amigo. A palavra vai fazer você vomitar toda a abominação que está dentro de você. A palavra vai fazer você enxergar o que está mais oculto no seu interior. Porque a palavra de Deus diz: o dia em que o homem ser julgado pelos segredos do coração, nós vamos ser julgados pelas coisas que estão mais ocultas, mais escondidas, pelas coisas que nós estamos retendo, pelas coisas que nós não estamos abrindo o nosso coração ao Evangelho de Cristo. Porque se confessares os seus pecados a Deus, Ele é fiel para perdoar. Ele perdoa pecado, sim, mas nós temos que confessar os nossos pecados, mas também temos que ser que nem aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Ah, pastor, mas espera aí, a igreja é o lugar do pecador permanecer. Eu lhe garanto uma coisa: não é. O pecado que não é para a morte. Pastor, mas a igreja está ali para que o pecador permaneça nela. É, mas por que ele falou na palavra dele: eu não vim chamar o justo, mas o pecador? Até aí tudo bem, mas para o arrependimento, não para que permaneça no pecado. Senão Jesus falava para a mulher adúltera: cadê aqueles teus acusadores? Ó Senhor, não tem nenhum aqui. Jesus falou: nem eu te acuso, vai e não peques mais. Simples. A pessoa que cai sempre no mesmo erro, no mesmo pecado, é sinal que ela não tem um pingo de temor por Deus, porque ela não conhece a condenação, a ira de Deus que há de ser manifestada no último dia. Ela não conhece a palavra. Muitos falam o que ouviram, mas nós falamos o que lemos. Nós pregamos o que lemos. Nós não vamos atrás de feitiços, nós não vamos atrás de heresia, de ficção, daquilo que pessoas falaram. Nós vamos atrás do que a palavra fala. O ditado popular diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 5,5
e também Salmos 11:5, que Ele é um Deus que aborrece, que odeia o ímpio e a sua prática pecaminosa. Ele odeia o pecador e também odeia o pecado. A palavra de Deus fala em Isaías 1:18 que os pecadores serão juntamente destruídos, e aqueles que deixarem o Senhor serão consumidos. Mas espera aí, se Deus amasse o pecador, Ele não iria destruir o pecador. Isaías fala que Deus colocaria, a gente sempre prega isso na igreja, mas para que fique cravado no seu coração, a palavra de Deus diz que Deus colocaria o ímpio e o pecador em lugares escorregadios, para que seus pés se resbalem no tempo oportuno, o mais rápido possível. Aqueles que cometem iniquidade têm que cair o mais rápido possível, que não querem se converter. É isso que a palavra fala. A palavra não passa a mão na cabeça do ímpio, não passa a mão na cabeça do pecador. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem ou varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Eu tenho que ser uma pessoa separada, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada pelo evangelho que as pessoas veem através da minha vida. Então peraí, eu tenho que andar toda a vida sozinho, porque todo mundo é pecador? Não, eu tenho que até essas pessoas entregar o evangelho, porque Deus quer salvar essas pessoas. Deus quer trazer o pecador da sua iniquidade, porque Ele falou em Ezequiel 33, só me falha o versículo: porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Vamos voltar para a realidade de Ezequiel capítulo 8, as abominações do templo, as abominações do santuário. O que estão fazendo com a igreja hoje? Estão sendo igual aquela serpente do templo do jardim do Éden. Estão sendo igual a serpente, falando assim: pessoal, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser semelhante a Deus, vocês vão ser igual a Ele. Eva caiu pelas palavras docicadas, Eva caiu pelas palavras bonitas que a serpente e o diabo falou, porque o diabo não se demonstrou como o diabo. Ele não falou assim: Eva, se você comer do fruto, você vai ser expulsa desse jardim e você vai pagar com a sua própria vida. Não, a serpente falou: você vai se parecer com Deus. Palavras bonitas, palavras adocicadas. O que a igreja moderna faz hoje em dia? Coloca até uma fachada na frente, né? 7 dias da prosperidade, 7 dias da cura divina, 7 dias da mudança de vida. Isso vai atrair qualquer um, meu amigo. No tempo de pandemia, no tempo onde tem muita gente endividada, quem que não vai querer entrar numa igreja dessa? Espera aí, é o meu momento de mudar de vida. Se são 7 dias da prosperidade, então é o momento que Deus vai abrir a porta na minha vida. Sanfonias 18 diz que nem a tua prata, nem o teu ouro poderá livrar do dia da ira e do furor de Deus. Não pode livrar, nem a tua prata e nem o teu ouro. Ezequiel capítulo 7, versículo 19 fala a mesma coisa, que nem a tua prata, nem o teu ouro vai poder te livrar do dia da ira de Deus, porque ela há de ser manifestada sobre a vida de todos. A ira de Deus vai ser manifestada, meu amigo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Não há quem escape da mão dele, porque os olhos do Senhor estão sobre o ímpio e sobre o justo, para dar a cada um fruto das suas ações. As igrejas tradicionais de hoje em dia estão enchendo o povo de campanha, coisa que é abominável aos olhos de Deus. Estão enchendo o povo de argumento judaico. Dão um carnezinho, dão um óleo ungido, dão a água consagrada, dão um mezuzá, dão um urim tumim, dão uma cópia da arca da aliança. Enche o povo de tudo, mas não enche o povo de palavra. Enche o povo de argumento que o povo toca, que o povo vê, mas não enche o povo daquilo que vai salvar o povo do lado de dentro. As igrejas estão enchendo, sabe por quê? Muitas igrejas enchem, sabe por quê? Porque tem tudo que o povo lá fora precisa. Palavras motivacionais, palestra de motivação, palavras bonitas que vai mostrar que você é o centro de Jesus, que você é o centro do coração dele, que você é semelhante a Jesus, que você não é diferente dele. Eu vi uma pastora pregar esses dias, que ela falou que ninguém tem pecado, que todo mundo é santo, ninguém tem pecado.
Leia 1 João, você vai ver que João fala assim, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quem diz que não tem pecado mente. Todos pecam, como eu sempre falo, até eu também erro, eu também tropeço. Mas uma coisa eu sei fazer, é se colocar diante de Deus e pedir misericórdia para Ele, para que Ele tenha misericórdia da minha vida. Vamos continuar aqui. Versículo capítulo 7. Eu acho que é isso. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornará a ver ainda maiores abominações do que a esses fazem. Uma das coisas mais interessantes que eu li sobre esse texto, Deus pede para Ezequias fazer um furo na parede. Ezequias, faz um furo na parede, e você vai olhar esse furo, através desse furo, o que está do outro lado da parede. O que eles estão fazendo do outro lado, escondido. É aquilo que eu sempre falo: os maiores pecados que Deus mais abomina é aquele que fizemos escondido, aqueles que fizemos no nosso culto, aqueles que fizemos aonde ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão sobre todos. Deus, Ele vê o seu pecado escondido, Deus vê a sua iniquidade escondida, quando você está no mais íntimo do seu, no mais obscuro, praticando iniquidade, praticando o pecado, bebendo da iniquidade, se deleitando na iniquidade, na soberba do seu coração. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre você. E nesse tempo foi a mesma coisa que hoje em dia. Os pastores, líderes religiosos, que talvez na frente do povo vomitam santidade, mas por trás das portas dos escritórios, por trás das paredes, prostituição, adultério, roubo. Ninguém vê, mas Deus vê. E a Bíblia diz que a condenação desses são justa. Por que existe a cada beco igreja? É mais igreja que se levanta do que bar, meu Deus. Porque vejam que dão muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Ter uma igreja dá dinheiro. Claro que a nossa, a gente passa um perrengue, porque quem é nosso membro e está assistindo sabe o que eu vou falar. A gente não passa envelope de dízimo, porque é coisa da lei, é coisa do Velho Testamento. E Coríntios capítulo 3, 14 diz que o véu está sobre o rosto deles, porque o Velho Testamento por Cristo foi abolido, foi esquecido, foi tirado. Tudo era sombra, não se faz mais hoje. Espera aí, pastor, mas a igreja precisa se manter? Sim, precisa se manter. Por isso que a Bíblia fala em Coríntios 8 e Coríntios capítulo 9 sobre a coleta dos santos, sobre a coleta do povo de Deus, que ajuntavam as suas ofertas e davam no templo para manter o mantimento da igreja. Nós falamos para o povo: pessoal, quem pode ajudar, amém. Quem não tem condição, amém também. Porque o dom de Deus não se compra, é gratuito. A salvação não se compra, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação provém dele. Claro que o cristão, ele tem que ajudar na casa de Deus, aonde ele ouve o evangelho de Cristo, mas nós não obrigamos, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Enfim, eu não quero chegar no ponto de falar de oferta nesse vídeo, eu quero falar sobre as abominações do templo. É como a gente sempre fala no culto, estava falando com os obreiros aí, o culto
não tem que ser forte, tem que ser bíblico. A palavra, o culto não tem que ser forte, não tem que causar arrepio, aquele sentimento, aquele choro, porque a palavra está sendo bonita. A palavra tem que ser bíblica. A palavra tem que entrar no nosso interior, porque está sendo bíblica, está arrancando no nosso interior tudo aquilo que nos faz mal. Outrora estávamos mortos no pecado, nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nas nossas iniquidades. Prevaricamos contra Deus todos os dias, mas Cristo nos resgatou do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que Deus tira o pobre do pó e no montura ergue o necessitado. Ele tem esse poder para fazer isso. Sabemos que não é apenas chegar na igreja e julgar e dar lambada, não. A palavra nos mostra que quando se convertemos, nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu se rasgou, meu amigo. O véu do templo se rasgou de cima a embaixo. Quando saiu o último suspiro de Cristo, quando Ele fala naquela cruz, Telestai, quando Ele fala está consumado, não há mais condenação para vocês, vocês têm livre acesso aos átrios do Pai. O véu se rasgou de cima a embaixo. Mas o que a religião faz hoje em dia? Costura o véu de baixo em cima, querendo tapar tudo que Cristo fez pela gente, querendo vender salvação por um envelope de dízimo, por uma campanha que você tem que fazer, por um envelope de Santa Ceia. Estimulam valores. Esse não é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo diz que nós somos salvos pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. Somos salvos por Ele, pela misericórdia dEle, pela onisciência de Deus. E se não fosse isso, meu amigo, na nossa vida, eu digo uma coisa para todos: não existiria salvação em nenhum outro lugar. Pelas nossas obras, não. Paulo falou que ninguém vai ser salvo pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Vamos ser salvos pelos nossos jejuns, pelas nossas orações? Não. E 58 fala isso. Vocês estão jejuando? Vocês estão orando? Sim. Vocês jejuam por interesse de vocês, mas não é o jejum que eu escolhi para mim. Vocês estão jejuando pelos seus próprios interesses. Quantas pessoas vão para a igreja, pastores levantam o jejum na congregação, para que Deus abra a porta da prosperidade, para que Deus abra uma porta de emprego, mas não jejum para se quebrantar diante dos seus pecados. Não abra um jejum para matar sua carne, para falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Até a oração que a gente faz, todo mundo acha que Deus ouve. Tem oração que Deus não ouve, meu amigo. Tem gente que talvez está ouvindo essa pregação, que ora e Deus não ouve. É o que a palavra dele fala em Isaías 58. Leia aí em casa, grava aí, marca no seu caderninho. Muitos oram e a Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Está lá no livro de Tiago. Tudo que a gente pede tem que ser segundo a vontade dele. A Bíblia diz que tudo que pedimos ao Pai, Ele nos concede segundo a sua vontade. Não a sua e não a minha, a vontade dele. Segundo a vontade dele. A Bíblia fala em João, e até a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Quando se convertemos ao Evangelho de Cristo, o reino de Deus desce sobre a gente. O reino dos céus penetra no mais íntimo da nossa alma. Quando se convertemos ao Evangelho de Cristo, nós temos liberdade para entrar nos átrios do Senhor. E não podemos inverter essa verdade em mentira. Nós só conseguimos ter acesso ao Pai com o coração lavado pela boa palavra. A palavra de Deus diz: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Não foi pela oração que eu fiz, não foi pela campanha que é feita nas congregações, não é pelo jejum que vocês têm feito, não é pelas orações que vocês fazem diariamente, não. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe na vida de um cristão. Pastor, mas existe o mal na minha vida. Quer expulsar o mal da sua vida? Não precisa ninguém orar na sua cabeça. Pratique a palavra. Quando Jesus foi tentado no pico do monte, ou no deserto, quando Jesus foi tentado, o diabo usou a palavra, mas ele usou a letra. Pastores fazem a mesma coisa. Eles usam um texto isolado, um texto talvez que é por proveito deles,
para passar para o povo, mas eles não passam a realidade do contexto. Quem crê nessa realidade, que Deus pega pelo Ezequiel pelo cabelo e coloca dentro do santuário para ver a abominação que é as igrejas de hoje em dia? A própria palavra de Deus diz em Jeremias, é forte que eu vou falar agora, mas é a palavra de Deus que fala que a igreja, o povo de Israel, hoje em dia são semelhantes a prostitutas, que se prostituem com as coisas da terra, estão trocando Deus por um prato de lentilha, meu Deus, estão trocando Ele por 30 moedas de prata, estão trocando Ele por tudo aquilo que não tem proveito dentro da gente, estão trocando Deus por suas vontades próprias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você que está ouvindo essa palavra, muitos são que nem Marta, estão trocando a Deus, sabe por quê? Por um afazer, por uma visita. Estão trocando Deus talvez por coisas desnecessárias. A Bíblia mesmo fala que Jesus vai na casa de Maria e de Marta, e Jesus senta e começa a ensinar a palavra, e Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir. E Marta fala assim: Senhor, não é lícito que o Senhor mande a minha irmã vir me ajudar? Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, andas tão afadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Maria escolheu a palavra. Jesus não falou: fazer uma oração aqui, Maria, e está tudo certo, vai todo mundo para casa abençoar. Não. Paulo prega durante 5 horas todos os dias, para que houvesse um avivamento dentro da igreja. Hoje o pastor prega 1 hora, o povo já se sente cansado. Hoje o pastor prega 2 horas, o povo já não vê a hora de ir para casa. Perderam a essência da palavra, perderam a essência do Espírito Santo, o Espírito da palavra. Não querem mais palavra, não querem mais evangelho, querem o coach gospel em cima do altar, aquele que mostra para você: você vai vencer, é isso aí, tá ligado, né? Não é isso que eles falam? Vamos arrebentar, tá ligado, é? Temos que ver a realidade da palavra. Se a gente for olhar a realidade da palavra, nem tá ligado não, meu amigo, não tem vai arrebentar não, tem a misericórdia de Deus na nossa vida e acabou. Temos que dobrar o nosso joelho todos os dias, colocar nossa cabeça no pó e pedir misericórdia dele sobre a nossa vida. Que hoje você pode estar respirando fôlego de vida, mas o dia que Deus soprar esse fôlego de vida, tirar de você, não lhe resta mais nada. Não há quem te tire da mão dele. A Bíblia diz que ao homem está direito morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo, depois disso vindo a condenação. Todos estarão ante o tribunal de Deus, todos estarão apresentando as suas obras, e as nossas obras vão apresentar diante dele nuas e cruas. Todas as nossas obras estarão pautadas no céu, diante do tribunal de Deus. Deus vai julgar cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras. Não podemos inverter essa verdade. Gálatas capítulo 1 versículo 8, Paulo diz: mas mesmo que eu, ou um anjo do céu vos anunciasse outro evangelho fora esse, considere-o anátema, amaldiçoado. Ou seja, Paulo, o maior apóstolo de Cristo, falou: mesmo se eu pregasse um outro evangelho fora esse, considere-o anátema, amaldiçoado. Uma das teologias mais amaldiçoadas que existe na face da terra é a teologia da prosperidade, que cria cristãos, não posso dizer que é cristão, mas que cria pessoas interesseiras, que cria pessoas que estão dispostas a se doar em sacrifício, mas não pede para a misericórdia de Deus. Abacuque, Deus fala assim: porque eu não sinto prazer em sacrifício. Não quero sacrifício, eu quero arrependimento. Eu não quero sacrifício, eu quero que o povo se arrependa, que o povo se converta, porque o sacrifício já foi feito na cruz, meu amigo, por você. Não podemos colocar um outro evangelho, aquele que já está posto. Como diz em 1 Coríntios 3,11: ninguém pode colocar outro fundamento, a qual já está posto, que é Cristo Jesus. Não podemos pregar outro evangelho. Se eu pregar somente Cristo na igreja, eu já preguei a Bíblia toda, porque a Bíblia diz que quando Arão estende a serpente no deserto, convenha que assim será feito o Filho do Homem. É necessário que o Filho do Homem seja anunciado.
É necessário que Cristo seja anunciado. Hoje a nossa igreja, ela é muito perseguida por pessoas nerds de Bíblia, pessoas sem conhecimentos bíblicos. Tudo que eu estou falando para você, eu estou mostrando na Bíblia, ou estou dando base bíblica. E se tudo que eu falei aqui eu não falei versículo, vai e pesquise se tudo que eu estou falando não está escrito na Bíblia. Somos perseguidos hoje, por quê? Pelo Evangelho de Cristo. Somos defamados, por quê? Pelo Evangelho de Cristo. Somos hoje apedrejados, por quê? Pelo Evangelho de Cristo. Por que que Estevão foi apedrejado, primeiro mártir da igreja? Porque ele falou assim: o meu Deus, o Altíssimo, não habita em templo feito pela mão do homem. E líderes religiosos querem mostrar para você uma estrutura, se preocupam com a estrutura, enquanto seus membros estão passando fome, enquanto membros da congregação estão passando fome. Preferem gastar horrores dentro de um templo, de uma estrutura aonde Cristo falou que não vai ficar pedra sobre pedra, mas não se preocupam com os órfãos, com as viúvas, com os forasteiros, não se preocupam com os necessitados. Tem muito pastor que chama pessoas estrelitas, né? Cantores famosos, gospel, o coach gospel, em cima do altar para cantar, gasta horrores com esses cantores, enquanto isso que tem obreiros e membros nas suas igrejas passando fome. Esse não é o Evangelho de Cristo que eu conheço. O Evangelho de Cristo que eu conheço é aquele que Paulo fala, que Pedro fala assim: ajuntava todas as coletas dos santos, e dentro da igreja não havia um necessitado, porque tudo que entrava eles repartiam. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso ponto de vista da igreja hoje. É pregar Cristo, sim, mas é ajudar o necessitado, é levantar o necessitado, colocar comida na mesa daqueles que não podem. Estamos aqui presentes, pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, e não somente estando em cima do altar, mas praticando as obras da palavra. É isso que fala em Jeremias, praticando as obras da palavra. Esse é o Evangelho e a palavra que eu tenho pregado para todo o povo da nossa igreja. Hoje está vazia, infelizmente, mas esse é o Evangelho que a gente tem pregado para todas as pessoas, para que se convertam ao Evangelho de Cristo. Vai doer a palavra, vai doer. Doeu em mim, doeu nas pessoas que vêm para a igreja, e dói, e continua doendo. Mas a própria palavra de Deus fala que a palavra é uma espada de 2 gumes, que ela atravessa até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. É espada, machuca, mas ela traz libertação. Cristo te chamou para você se arrepender dos seus pecados. Ele quer te salvar, somente Ele pode salvar. Eu não posso salvar ninguém. Eu estou em cima desse altar pregando para que você possa me ver melhor, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um membro do corpo de Cristo, assim como você, sou a mesma coisa, mas Ele usa uma jumenta como eu para pregar o Evangelho para vocês. Amém? Que esse Evangelho seja gravado no seu coração, que esse Evangelho permaneça dentro de você, e que o Evangelho de Cristo causa dentro de você, que esse Evangelho de Cristo cause dentro de você um constrangimento, para você colocar em concílio dentro de você tudo que você está fazendo de errado, e que você se converta ao Evangelho de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, é essa a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Sexta-feira agora, 8 horas da noite, nós estaremos aqui no culto presencial, se é que o governo não vai querer fechar tudo de novo, né? Mas se não fechar, nós estaremos aqui 8 horas da noite, realizando a Santa Ceia do Senhor. Nessa sexta-feira, 8 horas da noite, realizaremos a Santa Ceia do Senhor. Se tiver culto no domingo, mas a Santa Ceia a gente vai realizar nessa sexta. Aí depois tudo volta ao normal, se volta ao normal. Em nome de Jesus, você que quer visitar a nossa igreja está localizada na cidade de Brusque, na rua São Pedro, né? São Pedro 47, no bairro São Luís. É que eu não sou de Brusque, aí me foge da memória, mas é isso aí. Na antiga, do lado da Maroma, na antiga Abramo.
aí você pode, talvez, através das minhas redes sociais, me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou responder a todos. A gente está aqui para passar o evangelho para vocês, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você que está na sua casa, nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão ouvindo, meu Deus, a pregação e ouviram e gravaram nos seus corações. Ó Pai, assim como a palavra foi pregada, que o Senhor faça a sua obra, meu Deus. Assim como a palavra foi realizada nessa noite, e assim como o Senhor, através da Tua palavra, realiza milagres, que a vida do Teu povo, meu Deus, seja em prol do arrependimento, seja em prol da mudança de vida, seja, meu Deus, um povo voltado para as Escrituras, para que nós possamos voltar a ser os mártires da igreja. A Tua palavra diz: estão perseguindo a vós, não se preocupe, perseguiram a mim também, perseguirão o Senhor, meu Pai. Então eu te peço nesse momento, ó Deus de Israel, que o Teu Espírito haja fortemente, e que nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, o Teu povo possa estar aqui com sede e fome da Tua palavra, porque a Tua palavra diz, meu Deus, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, essa pregação por esse celular, meu Pai, nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito haja lá na casa deles, na família, no ente querido. Meu Deus, se tem alguém doente, visita ele agora. Se tem alguém enfermo, visita, meu Pai. Mostra que ainda o Senhor faz milagre. Mostra que ainda o Senhor realiza milagres, meu Deus, na vida do Teu povo. Aqueles que estão doentes, seja curado nesse momento, e que a palavra de Deus penetre no mais íntimo do seu coração, para a libertação da sua alma. É o que eu peço nesse momento por Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que estão assistindo pela fé, digam amém e graças a Deus. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Guarde a palavra no mais íntimo do seu coração. E se precisar do atendimento, vocês têm as minhas redes sociais. E estaremos aqui sexta-feira às 8 horas da noite para abençoar todos. Um forte abraço e até sexta-feira.